Nós voltamos aqui com a presença da autora do livro Justa, Mônica Raíza Spum, que a gente está batendo um papo, conhecendo um pouco mais a história do livro, que está sendo lançado agora. A Mônica mora em Paris há mais de 20 anos. Veio especificamente por causa do lançamento? Também é uma coincidência que reuniu. Eu vim para trabalhar na Unicamp. Eu sou pesquisadora e professora e recebia uma cátedra francesa das universidades de São Paulo pela Unicamp para passar esse mês aqui dando aula, fazendo minha pesquisa, e aí coincidiu com o lançamento do livro. Que bom, né? E normalmente você vem fazer esses trabalhos? Eu venho todo ano. Todo ano? Todo ano. Eu sou pesquisadora do Brasil. Né? E dentro do meio que você trabalha, os seus alunos, os pesquisadores, como é que receberam o livro? Aqui no Brasil? Muito bem. Eu fiz conferência lá na Unicamp, era uma das atividades previstas da cátedra, e fiz uma outra conferência no IEB, justamente onde tem os arquivos dela, que eu trabalhei. Eles quiseram valorizar os arquivos, pediram para a gente fazer uma mesa redonda lá. Foi ótimo. E está sendo super produtivo? Tá, foi bem legal. Mônica, você tem ideia de quantas pessoas é o universo dessa Justa? É impossível saber. É impossível saber. A gente nunca poderia saber nem quantas pessoas exatamente ela trouxe e nem quantas pessoas teriam vindo sem ela. É impossível saber isso. Também porque batia a porta lá fechada, podia ter uma outra opção, tentar uma outra alternativa, né? Mas o que a gente sabe é que... Mas se estima alguma coisa? Eu não vou arriscar, porque... Teve gente que estimou 60, 1.000, 100, totalmente sem base. Né? É totalmente sem base. Totalmente sem base. Qualquer coisa que eu disser vai ser chutado. E como foi como foi o relato, já que você não conseguiu falar com a Aracy, como foi o relato da Margarete? O relato da Margarete é impressionante, porque ela conta... a primeira vez que eu entrevistei ela, ela tinha 97 anos. E a segunda e a terceira vez, de 98. E ela tinha memória intacta, maravilhosa. E ela contava coisas incríveis da preparação da imigração dela e da amizade dela com a Aracy. E depois, quando eu tive acesso à documentação de arquivo, à documentação escrita, muitas das coisas que ela falava, não só era assim mesmo, como às vezes tinha uma precisão impressionante. Constatou tudo? Algumas coisas sim, outras eu percebia que ela se embaralhava um pouco na cronologia, mas estava ali. Outras eu percebia que ela se embaralhava em algum detalhe, mas estava ali. Eu falava, então era isso que ela estava falando. Antes de ver os documentos, você tinha uma insegurança em relação ao relato? Não, a gente sempre tem que... Eu acho que não dá para fazer um livro de história só com entrevististas. Sim. Não dá, porque a memória trai, né? Algumas coisas ela errava mesmo, né? A memória trai, não dá para se basear, não dá para eu confiar. Eu não confio na minha memória, eu uso agenda, né? E ela com 98 anos falando de fatos que aconteceram 70 anos antes e cheios de emoção, como é que ela seleciona, como é que ela reelabora, não dá para confiar. Dá para confiar, assim, problematizando e comparando e confrontando com a documentação de arquivo, mas só das entrevistas teria sido impossível. Seria até irresponsável, né? Porque impossível. Ficaria totalmente aleatório. Não dá para escrever. E que passagem que mais salta, assim, da Margarete, da Aracy, ou de algum dos 16 que você acompanhou o trajeto? Tem muitas questões dramáticas. Por exemplo, de todas as pessoas que eu segui, só um veio com a família inteira. Todos os outros vieram ou sozinhos, os que eram solteiros, ou em casal, como a Margarete veio com o marido, ou duas famílias tinham já uma criança. Mas todos esses, com exceção de um, deixaram os pais lá. E só alguns anos depois, quando a correspondência voltou, depois da guerra, descobriram o fim dos seus... Todos foram deportados e assassinados. Então, isso é uma parte da documentação alemã que eu usei, porque nos anos 50, depois que a Alemanha assumiu a responsabilidade do genocídio, todas essas pessoas abriram o dossiê de reparação de guerra. E todos eles recontam, né, aí eles, depois que já estão instalados na sociedade brasileira, voltam de novo os olhos para a Alemanha e recontam a sua história, reivindicando reparação. E aí vem as perdas, né? Todos os parentes que usaram a estrela vermelha, a estrela amarela, que foram deportados, as pessoas tentando descobrir o fim dos seus bens. Imóveis, né? Todo mundo que reivindicando, né? E aí quando eles reivindicam, eles têm que contar a sua história, né? Então esse é um dos dossiês de arquivo que eu usei. E tem registro na Alemanha
de destino? Esse foi para campo de concentração tal, esse foi para tal? Eles sabem a deportação e alguns sabem o destino, mas a data da morte não. A data da morte eles consideram a data da rendição alemã, o 8 de maio de 45. Então aí calcula, né, porque aí você tem que existir uma tabela para você transformar a perda afetiva em dinheiro. Então, quantos meses... 150 marcos por mês entre o momento em que você põe a estrela amarela no peito e a rendição alemã, que é a data estimada, já que ninguém sabia quando é que foi para a Câmara de Gás. Isso foi um cálculo para pensão, né, ou indenização? Não, isso é indenização. A pensão é calculada, a pensão é um cálculo muito mais complicado, porque daí eles mostram como é que eles têm que calcular como é que eles teriam vivido se eles tivessem continuado a vida profissional sem ruptura. Uhum. E a vida profissional sofreu uma ruptura e um rebaixamento na chegada no Brasil. Mesmo para aqueles que souberam aproveitar o Brasil, era um país de oportunidades, um país que estava industrializando, crescendo. Então, esses imigrantes estavam vivendo num momento de crescimento e de oportunidades. Mas eles tiveram que começar a vida tudo de novo. Foi uma ruptura, teve uma queda. Então, eles têm que calcular quanto eles perderam, né? Então teve um cálculo de equivalências para calcular as pensões, tendo em vista essas perdas. E tem imóveis também, né? Alguns tinham, nem todos. Aí os dossiês são mais complicados quando tinha mais a reivindicar e mais magrinhos quando tinha menos. Eu não sabia desse cálculo de mensal da permanência. Da deportação? Não sabia. Privação de liberdade chama. Impressionante, né? Como é que a gente pode poder avaliar e mensurar, né? E era 150 marcos. 150 marcos por meses completos, porque quando era 20 dias, eles arredondaram para menos em todos os meus dossiês. Muita gente no Brasil fez essa solicitação? Os meus todos. Todos. Eu acho que todo mundo fez, né? E daí que consegue reconstruir a história, né? Para mim. Para você, é o teu registro Eu tenho 3 dossiês para cada uma dessas famílias, com exceção de uma que a documentação está perdida. O dossiê pré-imigratório, porque quando eles decidiam imigrar, eles tinham que pedir permissão para a Gestapo. Né? Eles não tinham os passaportes, né? Não tinham direito de ir embora. Tudo era controlado por causa da questão financeira. A Gestapo passa o pente fino, né? Eles tinham que solicitar a imigração para um serviço financeiro, na verdade. Presidência Regional de Finanças. E aí passa um pente fino nos seus bens. E aí também, quem tem menos, tem um dossiê mais magrinho e é liberado para imigrar mais rápido. Quem tem mais... Então, por exemplo, eles podiam trazer os bens, tinha que pagar para trazer, né, o imposto dos judeus, mas podiam trazer. Então, tudo que você vai pôr no seu container, você tem que listar, inclusive meias, calcinhas, cuecas, panos de chão. Qualquer então, peça. Eu tenho essas listas e sei que tinha na sala de jantar, na sala de visita, no quarto, no banheiro, na cozinha. Você constrói eu tenho todo o dossiê, a residência. Eu tenho todo o dossiê pré-migratório, que é o dossiê nazista, né, com os bilhetes internos da burocracia nazista, porque o dossiê circulava, até ter o carimbo final, esses aqui estão liberados, podem pegar o visto. Então, quanto eles pagavam para a companhia que empacotava, para a companhia que armazenava, para a companhia de navio, os bilhetes de navio, tudo. E aqueles que foram presos na Noite de Cristal, 3, eu acho, da minha amostragem, tem também isso, porque contra o visto, as esposas ou noivas liberavam os seus maridos para emigrar. Então, elas é que foram, as mulheres é que organizaram toda essa parte. Então, eu tenho esse dossiê pré-migratório que vale até o momento da entrada no navio. Aí, quando eles chegaram no Brasil, todos os meus vieram com visto de turista, que era uma manipulação também, porque o turista não entrava no cálculo das cotas. Então, era um imigrante a mais que não contava, que a cota era restrita. Então, eles fechavam os olhos, fingiam que acreditavam que essas pessoas vinham fazer turismo no Brasil. Aí, quando eles chegam aqui, eles têm 6 meses de prazo e caem na clandestinidade. Todos eles, logo que chegavam, pediam a regularização da permanência. Aí abre um outro dossiê, que é o dossiê brasileiro que eu usei, que vai de final de 38, comecinho de 39, segundo caso, até o fim do Estado Novo, quando a legislação muda e todos eles já estão regularizados. Então, eu sigo toda mudança de endereço, toda mudança de emprego, mudança de estado civil, nascimento de filhos, tudo está nesse dossiê. E os trâmites deles insistindo para regularizar, as negativas, a circulação do dossiê na burocracia brasileira, porque durou vários anos.
eles todos tinham pressa, porque uma vez regularizados, eles podiam trazer os parentes. Nenhum Dependia, nenhum trouxe. Nenhum trouxe, deu porque tempo. 45 já, né? Eles tinham que ter regularizado rápido, porque em 41 fecha tudo. Na Alemanha fecha porque a política genocidária começa no final de 41, e o Brasil também, logo no comecinho de 42, entra na guerra, acabou. Então eles tinham todos pressa para trazer todos tinham esperança de trazer os demorava pais. era o processo... Enquanto eles estão irregulares, não pode trazer ninguém, né? Depois faz a carta de chamada. Nenhum conseguiu dos meus. Então eu tenho esse Teve gente que conseguiu? Não sei, os dos meus ninguém. A CIP fazia o maior esforço para produzir cartas de chamada. Empurrando. Considerando que o que conseguisse era lucro. A CIP foi fundada por alemães, né? A CIP é a Congregação Israelita Paulista, que foi fundada por judeus alemães, que foi muito ativa. A gente estava conversando até essa semana a tentar entender a cabeça dessas pessoas que chegaram e tiveram a visão de fazer uma instituição, de se fixar no país e fazer toda uma associação e rapidamente, né, pensando nos que estão lá, quer dizer, foram heróis mesmo, todos, né? Todos. A gente fica impressionado com a visão desses imigrantes, assim. Eu não sei se era o que eles viram lá e estavam tentando se garantir aqui para que não acontecesse, eu não sei a experiência. A gente fica impressionado com isso se perdeu, né? Hoje em dia cada um cuida do seu, né? Eles tinham uma visão muito... Acho que não. Nós estamos aqui, né? Eu acho não, que não, sim, mas acho hoje... que tem uma rede que foi construída nessa época, então, que se desenvolveu, mas nós temos uma continuidade, né? Mas eles foram realmente os grandes... mas todo imigrante que chega... Isso eu acho que não é específico. Todo imigrante que chega... Quando os alemães chegaram aqui, nos anos 30, né? Também tiveram a mesma... A comunidade judaica brasileira já era organizada pelos que vieram da Rússia, né? Já tinha todas as instituições... Que vieram antes, né? Que vieram antes. Já tinha toda uma rede de instituições montada, só que eles não quiseram. Eles tinham uma origem cultural e uma relação com o judaísmo muito diferente. Então, eles não se introduziram e não se identificaram nem com a prática religiosa, nem com a prática cultural, sociocultural, comunitária, né? As redes de autoajuda, eles não se integraram na rede que tinha no Bom Retiro. Eles criaram a CIP, que era nos moldes da organização dos judeus na Alemanha. E o judeu na Alemanha, na época, na Europa, era o judeu que mais... culturalmente e socialmente, estavam melhor, né? A Alemanha, até a subida dos nazistas ao poder, era o país onde os judeus viviam melhor, porque a França era o país do Affaire Dreyfus, né? Eles tinham uma vida muito mais tranquila. A história dos judeus na França até os anos 20 ainda era muito marcada pelo Affaire Dreyfus, enquanto que na Alemanha os judeus estavam totalmente integrados. Tranquilos. Né? Até essa época, sim. Dos 16 do seu grupo de acompanhamento, você seguiu só pelos documentos ou você entrevistou todos? Entrevistei também. Eu segui pelos documentos, esses 3 dossiês que eu te falei. Eu considero que as entrevistas são complementares à documentação escrita, à exceção das minhas 3 longas entrevistas com a Margarete, que é o fio condutor do livro, né? Então, a Margarete eu estou mais... Aparece mais. Ela é protagonista e eu estou mais refletindo com a questão da memória em relação à fala dela, à narrativa dela, que eu vou confrontando com a documentação escrita. Porque dos salvados diretos, além da Margarete, eu só entrevistei mais uma senhora, que também já faleceu, a dona Grete, e 2 pessoas, mas que foram as que vieram crianças, porque os pais já tinham falecido, e eles lembravam pouco. Eles tinham 12 e 13 anos. Os outros são só descendentes, então fica muito indireto. Mas eu entrevistei também. Alguns tinham guardado documentos pessoais em casa que me cederam. Alguns eram preciosos, que não estavam nos meus dossiês de arquivo. Foi um a mais. Foi a mais. Mas que não teria sido suficiente para construir o livro. Sim. Mas sempre é a mais, né? Eu trabalhei com a documentação da CIP também, eu fui compondo um corpo. Trabalhei com toda a documentação diplomática também, que está nos arquivos do Itamaraty, toda a documentação do Consulado de Hamburgo, e não exaustivo dos outros consulados. Tinha 7 consulados no Reich. Quanto tempo demorou todo esse trabalho? Bastante. Eu comecei a passo de formiga em 2005, 2006, mas aí eu engavetei porque eu tinha pouca documentação, foi quando eu entrevistei a Margarete. E em 2008, quando foi o centenário de nascimento da Araci, a coisa renasceu. Que aí eu encontrei outros salvados, o editor se interessou pelo livro,
eu tinha uma situação então mais organizada para ir para a Alemanha, para pesquisar os arquivos alemães, e eu encontrei a documentação brasileira, né, dos dossiês de permanência brasileiros, porque eu tinha que construir primeiro a minha amostragem, porque todos esses dossiês são nominativos, então eu tinha que ter os nomes das pessoas para ter acesso à documentação. Então primeiro eu tinha que ter esse grupo, e foi muito difícil encontrar as pessoas, porque ninguém levanta a mão, eu vim aqui graças a... Aí encontrei o grupo, para mim bastava essa pequena amostragem, porque eu quis mesmo construir uma história por baixo, né, a experiência mesmo dessas pessoas, então eu queria uma amostragem pequena, mas aí tendo os nomes, eu pude, tanto na Alemanha quanto aqui, ter os dossiês de arquivo, que são nominativos. E na CIP, que tipo de documento você tem? Na CIP tem todas as atas de reunião do começo dessa época, porque a CIP consegue um dinheiro do Joint dos Estados Unidos, que está financiando a imigração judaica para trazer os judeus fora da Europa nessa época, então estava ajudando, então a CIP consegue um dinheiro do Joint para ajudar os refugiados que estão chegando aqui. Então eles têm todo um esquema montado de auxílio, auxílio jurídico para os dossiês de permanência, justamente, e também para constituir as cartas de chamado, para tentar trazer o maior número possível de gente nas brechas da legislação, eles estavam trabalhando duro para isso. E auxílio também social, né? Compra de remédios, ajuda a procurar emprego, aprender a língua, ajudar a arrumar casa, desembaraçar os bens na aduana em Santos. A CIP estava agindo. Então isso está registrado nas atas de reuniões dessa época. Cada movimento era registrado. Eles vão avaliando o trabalho, né? Que é feito por voluntários e tal. Então eles se reúnem, tem assembleias, tem a assembleia da comissão tal, da comissão tal. Isso tudo está no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro aqui em São Paulo. Para conhecer o trabalho da Congregação Israelita Paulista, mais uma vez, que hoje é muito atuante. Nós vamos dar uma paradinha e vamos para o humor judaico, tão esperado do nosso programa, e a gente volta para falar com a Mônica Raiza Spun sobre Justa, que é esse livro de registro tão interessante. A gente já volta.